Maravilha, a paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia abençoado que o Senhor nos concede. Volto aqui para realizar mais uma videoaula. Estamos aí numa série de estudo bíblico abençoada sobre o tema central, os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa é a lição da CPAD, lição do terceiro trimestre. Ela fica espelhada para os irmãos, né? Eu já sei, mas só para mostrar aí para os irmãos a lição que nós estamos estudando. Hoje nós vamos falar na lição de número 5. Hoje o nosso tema é a lição de número 5. Essa lição ela vem trazendo o título central da lição: Zorobabel recomeça a construção do templo. Hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente. Estou aqui na varanda da minha casa, né? De frente para a paisagem. Quis diversificar um pouco aqui o cenário, já que eu não tenho estúdio, né? Não tenho um local próprio de gravação. Eu faço a gravação onde eu vejo que fica melhor para não fazer no momento. Então hoje eu estou aqui nesse cenário. Um dia abençoado que o Senhor nos concedeu, depois de alguns dias de intenso frio. Hoje está um clima bom, agradável, um dia aberto do sol. E eu quero fazer uma oração então para nós iniciarmos aqui esta videoaula de número 5. E nós estamos aí na sequência. Vamos estar reativando as aulas presenciais até, por incrível que pareça, no dia de hoje, segunda-feira, se eu não me engano, 24 de agosto. Nós estamos aí com as videoaulas um pouco atrasadas. Hoje gravando essa 5, postando para os irmãos. Ainda vai ficar faltando gravar a de número 6 e 7, porque nós vamos voltar hoje à noite com a aula presencial de número 8, que é na data, né? Porque toda lição ela tem um cronograma, ela é por trimestre e ela tem uma data específica a ser dada de cada lição, para poder seguir assim a grade curricular ali do ano, né? Do ano letivo. Então, queridos, nós vamos estar voltando com a aula presencial a partir dessa noite. Nós vamos estar ministrando hoje a lição de número 8, presencial, né? Mas depois ela vai estar sendo postada aí para os irmãos do YouTube na sequência. Eu estou sempre botando os vídeos na sequência, né? Temos o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, e hoje eu estou gravando aqui o 5. Posteriormente já vai estar entrando o 6, o 7 e o 8º, que já vai ser presencial. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma oração nesse momento e depois já vamos iniciar aqui o nosso assunto da nossa lição. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar e te agradecer nesta tarde por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelo privilégio de ser teu servo, ser um vaso, ser um instrumento. E eu estou aqui nesse momento para transferir aos meus irmãos mais um pouco da tua palavra. Que o Espírito de sabedoria venha sobre a minha vida, que o Espírito de graça e de virtude venha sobre a minha alma, e que o Senhor me use nas tuas mãos, que o Senhor instrumentalize-me e fale conosco nessa lição abençoada, nos trazendo o entendimento e a graça. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, sem muita delonga, para nós fazer um vídeo, né, dentro daquilo que a gente sempre pretende, que é um vídeo em torno de 40, 45 minutos, eu quero já entrar no texto. A lição de hoje é a lição de número 5. Zorobabel recomeça a reconstrução, ou melhor, a construção do templo. É uma reconstrução, né? O tema aqui fala de construção. Ele começa uma reconstrução, porque o templo foi construído por Salomão. Isso está descrito lá em 2 Crônicas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ali você vai encontrar o texto decorrente falando da construção do templo. E aqui nós vamos ver a reconstrução, porque o templo foi destruído por Nabucodonosor, o imperador ali de Babilônia, quando ele adentrou em Jerusalém, levou o povo cativo. Então o templo estava em ruínas, totalmente destruído. Zorobabel vai reedificar esse templo, né? Logicamente que quase que do zero. Então, queridos, o texto áudio da lição está em Ageu. Nós vamos usar hoje o livro de Ageu, profeta Ageu aí, que é um profeta contemporâneo de Esdras, Zorobabel, né, e Neemias, e assim também como Zacarias. E esse profeta ele vai escrever algo aí relacionado ao acontecimento do período de Zorobabel com a reconstrução do templo. O texto bíblico está em Ageu 2, versículo 10 e 18. Capítulo 2 de Ageu,
versículo 10 e 18. O versículo diz assim: ao 24º dia, o dia 24 do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Então esse é o textual da lição. A verdade prática da lição fala assim: sob com B mudo, então quer dizer que é debaixo, sob, não é sobre, é sob o poder de Deus, ou seja, debaixo do poder de Deus, ou impelido pelo poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento de tarefas que Cristo lhe entregou. Então, quando a igreja está impelida, quando ela está sob, debaixo do poder de Deus, a igreja ela torna-se imbatível. Cristo um dia disse uma frase muito parecida com essa verdade prática, que diz que sem mim nada podereis fazer. Então nós somos totalmente dependentes do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras. Esdras, capítulo 5, o versículo 1 e 2. Depois a leitura bíblica pula para Ageu. De Esdras vem para Ageu, livro de Ageu, capítulo 1, o versículo 1 e 12. Depois pula para Zacarias, capítulo 4, o versículo 6, 7, 8, 9 e 10. Entendeu aí? Repetindo para você que quer abrir a sua Bíblia e conferir o texto. Esdras 5, versículo 1 e 2. Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12. E depois, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, 7, 8, 9 e 10. Eu não vou fazer a leitura aqui, a gente já leu, já tem em mente o texto, mas você possa ler esse texto em casa para a sua reflexão. Vamos à introdução. Nesta lição de hoje nós vamos falar um pouco aí mais, estudando como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, após o retorno de Zorobabel com a primeira leva de judeus, na saída do exílio babilônico, depois de um período de 70 anos que eles ficaram presos na Babilônia, depois da derrocada da Babilônia e a assunção do Império Medo-Persa, o rei Dario, usado por Deus, o rei Ciro, usado por Deus, assina uma libertação do povo, uma liberação, melhor dizendo, do povo judeu para retornarem à sua terra natal, sobre o comando de Zorobabel. Ele coloca Zorobabel no comando e para que eles pudessem assim restaurar a sua terra natal e o templo de adoração ao Deus, ao Deus vivo. Então, cumprindo esta palavra que o próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, profetizou que aconteceria, após 70 anos de cativeiro haveria liberação do povo. Cumprindo essa palavra, Deus utiliza-se então do rei Ciro para liberar essa leva. A primeira leva que a gente chama, porque houve a primeira leva e depois a segunda leva com Neemias. Essa primeira leva volta para a sua terra natal. Chega numa euforia, a gente viu isso nas lições passadas, enfrentando já algumas situações ali, mas eles estavam com euforia, com vontade, com desejo. Só que num dado momento a oposição foi tão ferrenha, os levantes foi tão grande e forjaram ali uma situação dizendo que esse povo estava querendo se rebelar contra o imperador Medo-Persa, e então foi dada uma ordem de parada da obra. Esse povo então para e a obra fica parada por exatamente 15 anos. 15 anos se passaram e nada do templo de Jerusalém ser reconstruído. Então, após esse período de 15 anos de inércia da reconstrução do templo, onde o povo, segundo o próprio relato do profeta Ageu, o povo cada um se esvaiu para sua casa, cada um foi para a sua casa, cada um procurou aplicar suas forças ao cuidados particulares do seu bel prazer, da sua casa, dos seus feitos particulares, e o templo do Senhor ficou abandonado.
Então, após 15 anos de ausência na reconstrução do templo, Deus envia, né, esse profeta, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para, através da vida deles, trazer uma palavra de socorro e de orientação, de chamamento para Zorobabel e o povo que ali estava com ele. Então nós vamos ao primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição fala assim: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas, o primeiro subtópico. Primeiro veio Ageu, capítulo 1 de Ageu revela isso, né? Depois levantou-se Zacarias. Zacarias 4 está lá. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém. Ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Isso está registrado em Esdras, capítulo 5. Então, já vemos aqui que esses 2 profetas não foram a Jerusalém por convite de uma liderança, né, de alguém importante, mas eles foram orientados por Deus, totalmente por Deus. A ida deles a Jerusalém, ela foi uma ida direcionada por Deus. A ida deles até Zorobabel foi uma ida direcionada pelo Espírito de Deus, para que assim pudesse despertar o ânimo desse povo para retornar ou retomar a reconstrução do Templo de Jerusalém. Zorobabel era um líder político nesse momento em Jerusalém, que estava sob a responsabilidade de comando do povo. Ele recebeu uma mensagem pessoal desses profetas. O Deus que é conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo também que este já não tinha mais vigor para tentar modificar a situação que estava agora sendo vivenciada, imposta também pelos inimigos da obra, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, que é o símbolo, né? Na linguagem simbólica da Bíblia, esse castiçal com 7 lâmpadas é o símbolo da obra de Deus. E o óleo que as lâmpadas precisam tinha que fluir através de canos, né? Canos que subiam por esse castiçal e abasteciam o seu luminar. A um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto está em Zacarias, capítulo de número 4. Você que quiser pode conferir na sua Bíblia aí essa referência. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Então, nós vemos aqui que a pessoa de Zorobabel era importante, era de suma importância ali naquele dado momento, porque Zorobabel era o líder da igreja ou o líder do povo judeu naquele dado momento. Ele foi ali chamado por Deus na pessoa do imperador Medo-Persa, que incumbiu sobre ele a tarefa de retornar a Jerusalém com uma parte do povo que assim quisesse ir, né? Aqueles que quisessem ir acompanhar Zorobabel, lógico, fazer essa grande obra de restauração. Então, queridos, a gente vê aí que Deus usa Zorobabel nesse dado momento para encorajando ele para retomar aí a obra, né? Fazer a obra, e Deus dá numa linguagem simbólica de uma visão dada ao profeta Zacarias, Deus dá uma demonstração de que o Senhor estaria com ele, lhe dando aí sabedoria e graça para ele poder concluir essa obra, né, da reconstrução do templo, sabendo que não é por força nem por violência, mas é pelo agir, pelo Espírito do Senhor. Segundo personagem aqui importante, que foi procurado pelos profetas, é Josué, né? Os profetas aí, Ageu e Zacarias, procuraram também Josué, que era sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Zorobabel era um líder político, Josué era um líder espiritual. Este recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada, né? A lição de número 4,
que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas, Zacarias capítulo 3, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Essa referência está em Zacarias capítulo 3. Zorobabel era o líder espiritual, o desânimo tinha tomado conta, né? As suas mãos tinham se afrouxado e o Senhor então lhe dá uma injeção de ânimo para que ele pudesse retornar ali a reconstruir o templo e se esforçasse que o Senhor estaria com ele. E Josué, né? Josué, ele é um líder espiritual, ele é um sacerdote, um sumo sacerdote, né? Alguém da alta casta ali religiosa do povo judeu. E este Josué, a Bíblia diz que ele estava com as suas vestes manchadas e o diabo estava o acusando, né? E lógico, nós sabemos e entendemos que quando um homem de Deus ele tem alguma coisa, né, que não é confessada, que não é posta diante do Senhor, né, que não procura assim o arrependimento, né, que o arrependimento não chega, e esse homem de Deus fica nessa situação ou com essa situação em oculto, nós temos um adversário que ele não perdoa, né, ele acusa. Ele é acusador, ele enfrenta, ele confronta. Então Josué ele estava nessa situação. A Bíblia diz em Zacarias 3 que ele tinha suas vestes manchadas e Satanás estava ali acusando. E o Senhor então vem com uma mensagem através de Zacarias para dizer a ele que o perdão de Deus iria chegar sobre ele, né, que a sua iniquidade seria passada dele, suas vestes então seriam trocadas, o Senhor estaria lhe dando uma nova veste, né, vestes nova, e o Senhor então ia dar sobre ele uma nova mitra, uma mitra limpa, né, um utensílio do sumo sacerdócio, representando ali então santidade, né, pureza, separação para a autoridade no exercício do cargo. Deus estava assim restaurando então o sumo sacerdote Josué. Depois um terceiro personagem que aparece aí direcionado ou recebendo, né, o direcionamento das mensagens proféticas desses dois profetas é o povo, que recebeu também uma mensagem de Deus através do profeta Ageu. O profeta Ageu ele mostrou ao povo os prejuízos materiais que haviam sofridos e a consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa de Deus. Isso está em Ageu capítulo 1. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado. Então nós vemos que o profeta procura o povo também, né? O profeta Zacarias procura o sumo sacerdote Josué, procura Zorobabel, né? Josué e Zorobabel são procurados por Zacarias e Ageu vai até o povo, também fala com Zorobabel e Ageu traz essa palavra, dizendo ao povo que, mostrando ao povo os prejuízos, né, da casa do Senhor fechada, prejuízos aí que estavam sendo acumulados e trazendo uma consequência ali triste para o povo de Israel. Então ele mostra a realidade, ele mostra o apego desse povo pela matéria, pela prosperidade, né, particular, e hoje nós vivemos num momento que infelizmente muitos estão presos a essa preocupação de luxúria, de matéria, né, de conquista pessoal, preocupando em só acumular para si as riquezas, esquecendo que temos um dever e uma tarefa de cuidar do nosso templo, né, sabendo que o templo hoje principal a ser cuidado é o templo, né, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas também não se esquecendo que há um templo físico, que é o templo onde a gente nos reúne para juntos nós adorarmos a Deus, congregando, estando em comunhão, fazendo ali trabalhos de assistência sociais, ouvindo a pregação da palavra, sendo ensinado pela mesma. Então temos que ter esse cuidado. E aí o Senhor dá ali uma ordem: subir o monte, trazer madeira, edificar a casa e dela me agradarei e serei glorificado. Essa é a atitude que o Senhor esperava do seu povo e essa atitude o Senhor espera de nós também ainda hoje, que nós tomamos uma posição. Esse versículo 8 de Ageu 1 e 8, né, esse fato de subir o monte, trazer madeira, edificar a casa e dela me agradarei e serei glorificado, fala para nós a questão de posicionamento, de comprometimento com a obra.
Até que ponto você tem se posicionado em se comprometer com a obra? Até que tanto você tem se deixado ser usado por Deus em prol do seu reino? Isso é algo para nós refletirmos. Amém? E aí o resultado dessas mensagens, para nós encerrar o primeiro tópico da lição. O resultado dessas mensagens, o poder de Deus ele se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Esdras capítulo 5 está registrado essa parte. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Ciro, que agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dario mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro, se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dario confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Então nós vemos aí que a mensagem dos profetas ela surtiu efeito, trazendo novamente o ânimo, Zorobabel conclamou ao povo para novamente se reagruparem com a finalidade de reconstruir o templo. E essa reconstrução começou imediatamente, dada a mensagem dos profetas. Logo os inimigos que já tinham se levantado, novamente se levantaram, percebendo que os judeus novamente tinham retomado a obra da reconstrução, foram indagar quem estava autorizando a reconstrução, a retomada da obra. E assim, impelidos por Deus, agora totalmente fortalecidos no Senhor, eles disseram que a ordem vinha do imperador Ciro, E esse foi o primeiro rei medo-persa que assume o comando. Depois dele assume Dario. E Dario, sendo indagado pelos inimigos do povo de Deus ali, que se ele tinha autorizado ou não, ele foi pesquisar nos históricos, nas crônicas dos reis ali persa, e encontrou a ordem do rei Ciro carimbada, assinada, declarando que ele tinha autorizado essa reconstrução, e assim a obra teve liberdade de ser feita e o nome do Senhor glorificado. Para encerrarmos, falamos agora sobre o último subtópico, que é o impulso espiritual dado pelos profetas, continuou dominando os construtores até a conclusão. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, falando, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, que é o terceiro rei aí da Pérsia. Isso está registrado em Esdras capítulo 6, irmãos. Então acabou-se esta casa. Esdras 6:15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado resultado glorioso. Toda honra e toda glória seja somente ao Senhor. Então encerramos o primeiro tópico dessa lição, vendo que Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias para estimular o seu povo, para estimular o líder político, o líder religioso, Zorobabel e Esdras, ou melhor, o líder político Zorobabel e o religioso que era Josué, estimulando eles a chamar o povo novamente para esse compromisso da reconstrução, e sendo assim, a obra do Senhor tomou novamente força, na reconstrução, na retomada, e foi concluída com grande êxito, e o nome do Senhor foi glorificado. Assim é conosco, assim é comigo, assim é contigo, assim é com a obra do Senhor nos dias atuais. O Senhor procura alguém que esteja disposto, posicionado e voluntário para a sua vontade, para a sua obra, para reconstruir templos que estão por aí destruídos. Hoje não mais o templo de pedra em si, mas templos espirituais, pessoas que outrora serviram a Deus, outrora foram templo do Espírito e hoje estão por aí destruídas, e Deus está à procura de pessoas que se posicionem aí nessa grande obra para serem usados. Pode ser você, um reconstrutor aí, alguém chamado por Deus para trabalhar e atuar nessa grande obra, que é uma obra que vai trazer-nos grandes benefícios, não só aqui, mas no porvir. Entrando no segundo tópico da lição, ministério profético.
uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Vejamos o primeiro subtópico desse tópico 2. As manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos do Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2. Moisés. Lembrando aqui, nós vamos mencionar 2 exemplos de manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Vamos falar do líder Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara fazia grandes maravilhas. Êxodo 4:17. Algo extraordinário, Um grande exemplo é Moisés. Você que ainda não estudou a vida de Moisés, eu aconselho procurar ali o livro de Êxodo. Você vai estar lendo Êxodo. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi esse homem que escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Procure o livro de Êxodo, leia este livro e você vai se impactar com a história desse homem. E através de uma vara que ele possuía, uma vara de pastor, ele era um pastor de ovelhas. Na atualidade que ele foi chamado por Deus, no momento em que ele foi chamado por Deus, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, ou Reuel. E Deus, através dessa vara, Deus manifestou maravilhas para comprovar a esse homem chamado Moisés que Deus era com ele e iria usá-lo, e também aqueles a quem Deus queria falar que queria o seu povo livre para o servir, como o faraó e os feiticeiros ali do Egito. Então Deus usou, através dessa vara de faraó, grandes feitos foram realizados, maravilhas aconteceram, Você pode buscar isso em Êxodo 4, você vai ver. Então, um exemplo é Moisés. Segundo exemplo é Elias. O profeta de Deus foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas. No caso particular aqui, o ímpio rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel. Ele era rei de Israel nos dias de Elias, pôde assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, e além de outros, o ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. Então o segundo exemplo aqui é o profeta Elias, homem que Deus tirou de uma cidadela chamada Tisbe, nas montanhas de Gileade, e Deus se fez presente na vida desse profeta, diante do rei Acabe, profetizando ali que 3 anos e meio a chuva iria cessar sobre a terra, e cessou, havendo uma grande seca. E para culminar mesmo a sua história de manifestações e maravilhas na sua vida, Deus se fez presente na vida dele no Monte Carmelo, que era um local que estava dominado pelos seus adversários, profetas estes vendidos, que eram chamados de 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Azera, ou Azerá, uma deusa ali pagã também da cultura cananeia. Então esse profeta foi profundamente usado por Deus ali, e o nome do Senhor foi glorificado ao ponto de todo o povo, nesse feito do Carmelo, o povo levantar a voz e dizer: só o Senhor é Deus. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento, segundo subtópico aí do tópico 2. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Está registrado aí em parte em 1 Coríntios 12. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão, que era um meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons, 1 Coríntios 12:31, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, 1 Coríntios 14. Então, no Novo Testamento, a gente vê essas manifestações sobrenaturais sendo derramadas sobre os cristãos, sobre a igreja,
Porque no Antigo Testamento o foco era sobre o povo de Israel, nação que Deus escolheu para pôr sua glória sobre eles e utilizá-los como um instrumento ali de revelação para as nações. No Novo Testamento o foco sai de Israel. Israel por um momento agora fica num lado, e Deus agora coloca a igreja, né? Paulo vai explicar isso. Paulo explica isso aos Efésios e Gálatas também. Paulo explica que Deus pega os dois povos, né? Os gentios e os judeus e os gentios, porque até então no Antigo Testamento haviam dois povos distintos, biblicamente falando. Os judeus, que era o povo de Deus, e os gentios, que eram todos os pagãos, né? Estava aí todas as nações que eram pagãs dentro dos gentios. Então haviam dois povos. Deus pega esses dois povos, une eles, funde os dois através da manifestação aí da graça de Jesus o Cristo. Deus forma então o terceiro povo, que é um povo aonde Deus faz ele através da junção de todos os povos, ou seja, em Cristo não há acepção de cultura étnica, né? Não há acepção aí, Deus não faz essa acepção, a separação de povos. Em Cristo, judeu, grego, gentil, todos eles se tornam um, que aí se chama a igreja. Hoje é a igreja que predomina. Então a gente vê que na igreja, sobre a igreja, né, está derramado os dons espirituais, e Paulo trata isso aí, né? Isso aí é um assunto para uma aula até um pouco mais profunda, falar dos dons, mas o Espírito de Deus ele traz sobre nós, né, o derramar de dons espirituais que ficam em evidência na nossa vida, primeiramente a partir do momento que a gente já começa a ter transformação, porque a primeira ação do Espírito Santo sobre a nossa vida é a manifestação ali do seu fruto, né? Então esse fruto ele vem trazendo transformações, lapidação, o aumento do amor abnegado, o aumento de bondade, benignidade, né, fidelidade, mansidão, temperança, autocontrole. Então essa manifestação já é do Espírito Santo na nossa vida, que é uma manifestação de moldagem, né? Então a partir desse momento começa a vir também a evidência dos dons, onde o Espírito Santo vai começar a usar para falar em outras línguas, né? Falar em línguas, né? A gente pode tanto receber do Espírito Santo de Deus a graça de falar numa língua idiomática que a gente não conheça, por exemplo, inglês, espanhol, russo, né? o alemão. A gente pode ser impelido pelo Espírito de Deus a falar uma língua que a gente não conheça, nunca estudou, por um devido fim para a obra do Senhor. Já vi caso, né? E podemos também falar em línguas, que a Bíblia chama de línguas estranhas, que são estranhas aos homens, mas elas são reveladas a Deus. Deus conhece, interpreta. Então isso é uma manifestação de dom. O dom de pregar, né? Deus pode dar esse dom da sabedoria, das letras ali para nos usar em pregação. O dom de cura, né? O dom de cura, orar por enfermos, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, são dons espirituais. Então essa é a manifestação sobrenatural hoje no Novo Testamento. Assim eu encerro o segundo tópico. A nossa lição vai agora para o terceiro tópico, né? O nosso terceiro e último tópico, para nós encerrarmos. Eu já estou aí chegando no meu tempo limite quase, né? Já estamos aí para 30 e poucos minutos de aula. Então, queridos, eu quero entrar na terceira parte dessa lição, que é o ministério de profeta à luz da Bíblia. Vamos ver um pouco melhor aqui. A gente já falou desse tema, se eu não me engano, na lição passada, no trimestre passado, não nessa lição aqui, na outra lição que a gente estudou, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus 5, versículo 4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Vamos ver o profeta no Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Exemplos. Letra A, Ezequiel 20, versículo 2. Os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa de suas abominações eles não receberiam respostas.
né? Coisas espirituais. Na letra B, 1 Samuel 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido, né? Saul estava procurando as jumentas de seu pai, que era Quis, e ele vai até o profeta Samuel para ter uma orientação, coisas materiais. Letra C, 1 Reis 14, versículo 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele se levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus, né? Então, uma questão de enfermidade. Letra D, Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, Êxodo 19. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Não é bem um mediador, porque o mediador no Antigo Testamento era o sacerdote, que levava a oferta do povo até o Senhor, diante do altar, ali no templo, né, que foi construído originalmente ali por Moisés, dada a ordem de Deus. Moisés edificou o primeiro templo, né, que era no caso ali um tabernáculo, porque ele era móvel, ele era montável e desmontável. Depois, em Salomão, foi feito um templo fixo, né? Mas então o mediador no Antigo Testamento entre o homem e Deus era o sacerdote e sumo sacerdote. O profeta era uma espécie chamada de vidente, né? Também alguns chamavam de vidente, mas era o profeta, era um nabi. A palavra nabi é que designa profeta. Ele era alguém que Deus levantava num dado momento específico da história para levar ao povo, levar ao rei, como vimos em Ageu e Zacarias aqui nessa lição, levar ao líder religioso da época, no caso o sacerdote, sumo sacerdote. O profeta não tinha que ficar preso a ninguém, a nenhum partido político, a nenhum legado religioso. O profeta era alguém independente, na maioria autônomo, que não surgia com um nome no ambiente. Hoje nós temos aí profetas de nome, né? O profeta tal, não, nós tínhamos antes profetas, homens de Deus que eram usados, a gente hoje conhece, hoje eles têm nome no nosso meio, mas na época deles, eles não eram famosos. Hoje eles são famosos, famosos como Elias, famosos como Eliseu, famosos como Daniel, como Jeremias, Ezequiel, profetas que a gente conhece, que a gente prega sobre eles, estuda sobre eles, ensina sobre eles, mas na época deles eram anônimos, eram homens que estavam sendo ali perseguidos pelas mensagens, na maioria dura, na maioria severa, na maioria de repreensão, chamada de arrependimento, de conversão. Então, esses eram os profetas do Antigo Testamento. Eram homens que muitas das vezes eram rejeitados, até mesmo rejeitados pelos seus. A gente vê ali alguns exemplos. Jeremias vai registrar rejeitado, mal entendido pelos seus. Então, queridos, o Antigo Testamento, esse profeta, era o homem que Deus levantava num dado momento da história, que Deus assim necessitasse de alguém na posição, na brecha. Deus usava um profeta. Em dados momentos Deus pegava um aqui ou acolá para fazer o uso ali através da sua vida, que estava na brecha, para falar uma mensagem ao povo, a um rei, né, a um líder religioso, a uma nação inimiga, como Jonas. Deus levantou para ir profetizar para o império da Síria, né? Então, esses eram os profetas, meu irmão. Os profetas de hoje em dia são profetas de facilidade. Na maioria, profetas que só querem profetizar vitória, bênção, porque aí se faz ser aceito pela maioria das pessoas, né? Se faz ser querido, se faz ser benquisto. Esses profetas de hoje são profetas que querem viver de agendas, né? Não é os profetas do Antigo Testamento. Então tá, esses são os profetas aí do Antigo Testamento. Agora, na nossa época, vamos ver à luz da Bíblia quais são os profetas, né, pela Bíblia. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12:10. Estude lá. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, Atos 2:17. Então hoje o dom de profetizar é algo dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacita-nos a profetizar. Ter alguém o dom de profecia não significa que ele seja um profeta no modelo, no molde do Antigo Testamento. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra. Então, no Novo Testamento, à luz das Escrituras, o ministério de profeta é o ministério à luz da palavra.
para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, versículo 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Ou, às vezes, eram ordenados por Deus a ir até o povo. Algumas vezes, o povo vinha ao profeta buscar alguma resposta, como a gente viu alguns casos aqui. Mas, na maioria dos casos, era o profeta que era ordenado por Deus ir ao povo, ou ao rei, ou ao líder espiritual. Amém? Então, o profeta do Antigo Testamento era consultado e transmitia a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João e desde então é anunciado o reino de Deus. Isso está registrado em Lucas 16:16. Anote aí. Lucas 16:16. O ministério da lei e os profetas duraram até João. Qual João? João o Batista. Então, e desde então é anunciado o reino de Deus. O que nós profetizamos hoje é o reino de Deus, né? No pacto, na nova aliança, temos Jesus como único mediador. Não precisa mais de mediador, não precisa mais de sacerdote, sumo sacerdote, nem de profeta para mediar homem e Deus, para consultar Deus e tal. Hoje nós temos Jesus Cristo, que ele é o único mediador. 1 Timóteo 2 e 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo, Efésios 2:18. Jesus é o único mediador, 1 Timóteo 2 e 5. E, portanto, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis e etc. Então, fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a ele, todavia eles profetizaram. Jeremias 23:21. Deus não mandou esse tipo de profeta hoje. É fundamental que os obreiros ensinem à igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Então, queridos, aqui eu encerro o último tópico da lição, encerrando, no caso, o tema da lição. Esgotamos aqui o que tinha para debater, e assim eu deixo claro para você que profeta do Novo Testamento, ou seja, os profetas na nossa atualidade, são aqueles que recebem de Deus o dom, que é um dom ministerial, dom de profecia, que é aquele que profetiza pela palavra, é aquele que vai fazer o uso da Bíblia Sagrada, com a sabedoria dada por Deus, com a graça da inspiração, da revelação. Ele traz essa palavra, ele exaure o texto bíblico e aplica para o povo, né? Ele busca na palavra a mensagem para o povo. Ele não tem uma revelação de Deus para mandar para o povo, ou se o povo vem a ele, ele vai perguntar para Deus o que ele vai responder. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa resposta máxima. Se você quer uma resposta de Deus, busque na palavra. Você quer uma direção de Deus, busque na palavra. Não temos mais hoje em vigência, na atualidade, não temos mais hoje o cargo de profeta, aquele do Antigo Testamento, que alguém ia lá buscar a resposta onde está a jumenta, ou aquele que quer casar vai lá buscar dele, saber quem que ele vai casar, com quem que ele vai casar. E há muitos hoje que estão se colocando nessa função, né, de direcionar casamento, e aí há muitos casamentos frustrados por isso, porque profetiza às vezes na emoção, na carne, ou porque conhece, ou então sem ter conhecimento de nada, vai lá e lança uma mensagem profética, né, e aqueles que profetizam sobre prosperidade, quando Deus não está falando nisso, até porque hoje no Novo Testamento você não vê você não vê Deus dando ênfase à prosperidade financeira. Deus vê sim preocupado com a alma, com o destino dessa alma, né? Louco, se esta noite pedir a tua alma, para quem tu tens preparado? Você se preocupa em trabalhar, construir, comprar, adquirir, comer bem, e a tua alma? Para quem você tem preparado? O verdadeiro profeta de Deus hoje é aquele que abre as Escrituras, é aquele que abre a Bíblia Sagrada e profetiza para você o que está nela, sem mudar, sem deturpar, sem distorcer. Amém, meu querido? Eu encerro essa videoaula assim e quero fazer uma oração por você. Estamos encerrando a 5ª lição. Em breve a 6ª vai estar sendo editada e publicada para você, a 7ª e a 8ª, e nós vamos seguindo até o final. Senhor Deus e Pai, neste momento eu encerro esta videoaula.
dentro desta lição que nós vimos sobre a reconstrução do templo por Zorobabel, pelos teus servos. Assim vemos também que hoje precisamos estar atentos, Pai, ao nosso templo, para não deixar ele ficar paralisado, para não deixar ele ficar, Senhor, inativo. Precisamos cuidar, Senhor, do nosso culto, das nossas particularidades com o Senhor. Precisamos estar alertas, Senhor, aos enganos, às oposições, aos levantes que Satanás se levanta contra a nossa vida. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar graça, visão, que o Senhor venha nos ajudar a compreender essa palavra, que essa palavra possa servir de bênção para muitos que a ouvirão, que o Senhor possa, através dessa videoaula, ensinar e edificar a muitos, que o Senhor possa abrir a visão, tirando as escamas, a incredulidade, a dúvida, o receio, e que o Senhor venha capacitar essa geração para fazer a tua obra com verdade e sinceridade, se posicionando aí na condição de servo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo nosso encontro. Que Deus abençoe.